Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez bem-vindos à bagunça aqui do canal, o meu nome é Felipe e no vídeo de hoje nós veremos uns temas bem interessantes. O movimento operário surgiu no século XIX com uma resposta organizada às condições de vida precárias dos trabalhadores pobres. A Revolução Francesa fortaleceu a consciência de classe dos trabalhadores, enquanto a Revolução Industrial os impulsionou a uma mobilização contínua. Os trabalhadores começaram a vislumbrar uma sociedade alternativa, cooperativa e socialista. E os métodos políticos com agitação e propaganda foram mais eficazes do que os métodos sindicais e mutualistas. Você não entendeu nada? Caiu aqui de paraquedas, cara. Funciona da seguinte forma: eu estou fazendo um resumo do livro A Era das Revoluções, do Hobsbawm, referência em história contemporânea. Se você tiver a fim de estudar o livro, tem uma playlist aqui no canal com ele tudo destrinchadinho, resumido, né, por capítulos e partes. Se não for do seu interesse estudar o livro todo e você veio aqui por conta de algum desses temas, pode ficar, que o assunto é interessante e vai te ajudar um pouco. O lance é o seguinte: eu estou com um resumo aqui no meu monitor, eu vou ler o resumo e vou trocar uma ideia com vocês a respeito desse conteúdo, tranquilo? Então, dispensadas as apresentações, deixa eu começar aqui a leitura, galera, para a gente dar início aos trabalhos. No início do século XIX, o movimento operário emergiu como uma resposta organizada às condições de vida precárias dos trabalhadores pobres, diferentemente de ações coletivas anteriores, como greves isoladas. O novo elemento foi a consciência de classe e a ambição de uma classe específica, a classe operária, em oposição aos patrões capitalistas. A Revolução Francesa fortaleceu essa nova classe, enquanto a Revolução Industrial impulsionou uma mobilização contínua. A busca por uma existência decente exigia uma vigilância constante, organização e atividade, manifestada em sindicatos cooperativas, jornais e agitação. Antes de continuar a leitura, desculpa as caneladas, os erros de leitura. Aqui é madrugada, então eu só consegui um tempinho para gravar agora. Então eu devo cometer alguns errinhos de leitura, mas dá para entender. Simbora. A novidade e rapidez das mudanças sociais levaram os trabalhadores a vislumbrar uma sociedade alternativa, cooperativa e socialista, em contraste com o sistema vigente. A consciência de classe começou a surgir na Grã-Bretanha e na França por volta de 1830, impulsionada pela confiança da Revolução Francesa e pelas transformações industriais. O termo classe trabalhadora apareceu nos escritos ingleses após a Batalha de Waterloo e sua equivalente francesa ganhou destaque após 1830. Bom, no comecinho lá dos anos 1800, a galera que trabalhava pesado começou a se organizar porque as condições de vida eram terríveis, mano. Eram bem complicadas. Eles não estavam só fazendo greves assim, aqui e ali, mas eles começaram a perceber que eles eram uma classe operária, né? E eles queriam se opor aos capitalistas. Começou a se desenvolver uma consciência de classe ali. A Revolução Francesa acabou dando um empurrãozinho nessa galera. E a Revolução Industrial fez com que eles se mexessem mais ainda, né? Foi um combo no mental desses caras. A parada era que agora, esses trabalhadores eles não estavam só lutando por salários melhores, né? Eles também tinham uma ideia de classe, tipo, nós contra eles, né? Os trabalhadores contra os patrões, o proletário contra a classe média, a luta de classe. Eles se organizaram em sindicatos, cooperativas, né? Criaram também jornais e ficaram agitando nas ruas, né? Era uma maneira deles expandirem, né, as ideias deles e as revoltas, né? A ideia era ficar de olho assim o tempo inteiro e se organizar. E, meu irmão, o jeito que eles tinham de combater era fazendo barulho, né? Com as mudanças rápidas na sociedade, essa galera começou a sonhar, né, com uma sociedade diferente, que fosse o oposto do sistema que estava rolando.
consciência de classe começou a aparecer, principalmente na Grã-Bretanha e na França, por volta de 1830. Tudo, como disse aqui algumas vezes, impulsionado pela Revolução Francesa e pela Revolução Industrial, impulsionada pela dupla revolução. E o termo classe trabalhadora ele começou a ser usado na Inglaterra, depois da Batalha de Waterloo, e a mesma coisa rolou na França, né? Ganhando destaque depois de 1830. Na Grã-Bretanha, esforços para unir os trabalhadores em sindicatos gerais e promover uma solidariedade nacional ocorreram intensamente entre 1829 e 1834. A ideia da greve geral também surgiu como tática sistemática. Simultaneamente, a discussão intelectual sobre o socialismo começou na década de 1820, sendo adotada pelos trabalhadores, especialmente na França, e liderados por Robert Owen na Grã-Bretanha. Por volta do início da década de 1830, a consciência de classe proletária e as aspirações sociais já existiam, embora possivelmente mais fracas em comparação à classe média. Essa consciência foi fortalecida pela consciência jacobina, derivada das aspirações e experiências da Revolução Francesa. O movimento democrático expresso na prática da comunidade cooperativa refletiu a vontade do povo, tanto proletário quanto não proletário, que buscava respeito, reconhecimento e igualdade, influenciados pela Revolução Francesa. Na Inglaterra, rolou uma parada intensa para ajudar os trabalhadores em sindicatos e criar uma espécie de união nacional. Nessa mesma época, a ideia de fazer greves gerais começou a ser planejada de forma organizada, o que acabou sendo mais efetivo. E, ao mesmo tempo, a galera começou a trocar uma ideia sobre o socialismo, né? Principalmente na França. E o Robert Owen estava liderando essas conversas na Grã-Bretanha. Depois seria legal vocês darem uma pesquisada sobre o Robert Owen. É importante saber um pouquinho mais sobre esse cara, né? Lá por volta de 1830, a galera operária já tinha uma noção de classe, né? E sonhos sociais, né? Só que talvez isso não fosse tão forte, né? tão concreto quanto a classe média. Eles estavam começando a ter essas ideias de que somos uma classe, enquanto a classe média já tinha essa ideia mais formada, né? Essa ideia ela foi reforçada pelo espírito jacobino, né? Totalmente inspirado nas experiências da Revolução Francesa. E esse movimento ele refletiu o desejo do povo, seja proletário ou não, como diz aqui, né? Que buscava respeito, reconhecimento e igualdade, né? Tudo inspirado pela Revolução Francesa. Toda a galera que procurava igualdade, respeito, reconhecimento estava aderindo ao movimento proletário, do proletariado, do movimento das greves, sendo proletariado ou não. Entre as décadas de 1820 e 1840, as consciências jacobina e proletária colaboravam com a classe operária, enriquecendo a luta dos trabalhadores pobres por meios de instituições como sindicatos e sociedades de auxílio mútuo, assim como pela adoção de armas como solidariedade e greve. No entanto, mesmo em situações menos frágeis, como na Europa continental, essas ferramentas tinham limitações. Na Grã-Bretanha, entre 1829 a 1834, e durante o cartismo, a tentativa de utilizar modelos sindicais ou mutualistas para reivindicar não apenas salários maiores, mas transformar toda a sociedade, mas resultou em fracasso. A galera que pensava como os jacobinos e o proletário se juntaram para lutar pelos seus direitos, né, pelos direitos dos trabalhadores. Eles ainda davam uma força extra, né, tipo os sindicatos e sociedade de ajuda mútua. E usavam, né, tinham como armas a solidariedade entre eles, que era muito grande, e fazer greves, né. Na Grã-Bretanha rolou uma tentativa de usar essas paradas aí, só que não para pedir salários melhores, né, mas para mudar toda a sociedade. Só que não deu certo, né, e meio que quebrou o movimento socialista e dos trabalhadores. A tentativa de transformar sociedades operárias em sindicatos nacionais de produtores cooperativos também falhou.
assim como a criação de cooperativas nacionais de produção. Os sindicatos gerais, que buscavam reunir todos os trabalhadores, mostraram-se débeis e de difícil controle, em parte devido à falta de disciplina e organização de suas lideranças. A greve geral se mostrou inaplicável, exceto em 1842, durante uma revolta causada pela fome. Por outro lado, os métodos políticos do jacobinismo e radicalismo, não exclusivos da classe trabalhadora, revelaram-se eficazes e flexíveis. Campanhas políticas através de jornais, panfletos, reuniões públicas e manifestações, e até motins e insurreições, demonstraram eficácia e flexibilidade, mesmo quando confrontadas com um objetivo ambicioso ou resistência das classes governantes. Essas campanhas tiveram impacto. Embora as Forças Armadas tenham sido usadas contra manifestações sérias, como em Spafields, em 1816, e Peterloo, em 1819, a agitação política contribuiu para conquistas como a Emancipação Católica, em 1829, e o Decreto Reformista, em 1832. Em diversas ocasiões, uma classe trabalhadora organizada precariamente compensou sua fraqueza por meio dos métodos de agitação do radicalismo político. Basicamente, o pessoal tentou transformar os trabalhadores em sindicatos nacionais e cooperativas, mas também não rolou. Eles também tentaram criar cooperativas nacionais, mas isso também não rolou. Os sindicatos gerais, que tentavam unir todos os trabalhadores, eram fracos e difíceis de se controlar, principalmente por falta de organização. A galera era muito rebelde, era muito hardcore, era muito desorganizada, era difícil ter o controle. Tudo que é difícil ter o controle tende a quebrar, tende a falhar, né? Por outro lado, as táticas políticas mais radicais, como o jacobinismo, acabaram dando certo, né? Fazer campanhas políticas através de jornal, panfleto, reuniões públicas, né? E até protestos e revoltas, né? Acabaram sendo eficazes e, por incrível que pareça, flexíveis, né? Bom, mesmo enfrentando resistência dos governantes, né? E até o uso de forças armadas, essas campanhas tiveram um impacto maneiro contra protestos sérios, como os ditos aqui no resumo, né? Spafields, Peterloo e a agitação política contribuiu para conquistas importantes, como a Emancipação Católica e o Decreto Reformista. A tradição jacobina consolidou-se, ganhando solidez e penetração nas massas, especialmente no novo proletariado. A coesiva solidariedade e lealdade entre os proletários tornaram-se características fundamentais, mantendo-os unidos não apenas pela pobreza e localização geográfica, mas pela colaboração em grande número e apoio mútuo em suas atividades. A solidariedade inquebrável era considerada a única arma deles, destacando-se a importância de não quebrar greves como um mandamento moral primordial. O surgimento de uma forte coligação proletária em cidades como Sheffield durante a década de 1840 ilustra a consolidação dessa tradição, com cartistas ocupando posições de destaque no Conselho Municipal. Além disso, abaixo da classe trabalhadora e da tradição jacobina, existia um substrato de tradição mais antiga relacionada a motins ou protestos públicos ocasionais de homens desesperados. A história dessas ações diretas, como a destruição de máquinas e propriedades de pessoas ricas, remonta a períodos de fome e desespero. Essa tradição, muitas vezes expressando o descontentamento de trabalhadores desempregados ou fisicamente exaustos, reforçava a classe trabalhadora e a tradição jacobina. Em movimentos de revolução iminente, essas ações diretas poderiam transformar-se em forças decisivas, influenciando os eventos políticos, especialmente em grandes cidades ou locais politicamente sensíveis,
como observado nos movimentos de 1830 e 1848. Em termos simples e diretos, a tradição jacobina foi uma ideia que se tornou forte entre as pessoas comuns, né? Os trabalhadores, o proletário. Né? Esses trabalhadores se uniram devido a duas paradinhas: pobreza e proximidade geográfica. E eles tinham a ideia que a solidariedade entre eles era a única maneira de enfrentar todos os problemas. Né? E não quebrar greves era visto como uma parada moralmente muito importante. Tinha também uma tradição mais antiga de protestos ocasionais, que eram normalmente realizados por pessoas em situações de desespero. Né? Esses protestos envolviam destruição de máquinas e propriedades ricas, né? Principalmente em momentos de fome. A galera desesperada partia para o pau. Essa tradição antiga fortalecia ainda mais a classe trabalhadora e a tradição jacobina, né? Que era tudo na base do radicalismo. Né? Em momentos de revolução próxima, esses protestos podiam se tornar forças assim, importantes, especialmente em grandes cidades ou em lugares politicamente sensíveis. Né? No resumo da ópera, a galera que estava desesperada ia pro pau, ia quebrar tudo, e eles acreditavam que isso aí era uma arma importante para a revolução. Pontos mais importantes do resumo. O movimento operário surgiu no início do século XIX como uma resposta organizada às condições de vida precárias dos trabalhadores pobres. A Revolução Francesa fortaleceu a classe operária, enquanto a Revolução Industrial a impulsionou a uma mobilização contínua. A consciência de classe começou a surgir na Grã-Bretanha e na França por volta de 1830, impulsionada pela confiança da Revolução Francesa e pelas transformações industriais. Na Grã-Bretanha, esforços para unir os trabalhadores em sindicatos gerais e promover uma solidariedade nacional ocorreram intensamente entre 1829 e 1834. Entre as décadas de 1820 e 1840, as consciências jacobina e proletária colaboravam com a classe operária, enriquecendo a luta dos trabalhadores pobres por meio de instituições como sindicatos e sociedades de auxílio mútuo. Os métodos políticos do jacobinismo e radicalismo, não exclusivos da classe trabalhadora, revelaram-se eficazes e flexíveis. Existia um substrato de tradição mais antiga relacionada a motins ou protestos públicos ocasionais de homens desesperados. Galera, esse foi o resumo da parte 3 do capítulo 11. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Tá curtindo? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber futuras notificações. Quase todo dia, se não todo dia, eu estou postando aqui uma parte de livro, questões também para estudar. Se você tem costume de estudar resolvendo questão, tem playlists aqui no canal de questões resolvidas, né? Todas destrinchadinhas, bonitinhas. Bom, a parada é muito simples, mas é feita de coração. Tô partindo, rapaziada. Valeu, falou, até a próxima. Bons estudos.